Eu sempre falo uma coisa que também gera uma polêmica. Eu falo, você controla o dom, mas Deus controla você. Então, isso aqui a gente tem que trazer para o nosso coração. E basicamente, essa é a base de tudo. Aí a chave é aí, isso aí ele dá no curso dele e tá liberando aí. Então, se você não curtiu, curta e compartilha aí no grupo de Facebook, nos grupos do WhatsApp, no direct do Instagram, porque muitas pessoas precisam aprender sobre o Espírito Santo, sobre os dons, sobre unção, tudo que está sendo liberado aqui. Então, apóstolo, igual hoje mesmo você vai ministrar numa igreja, né? Ele está no. Aproveitamos a agenda do apóstolo, está ministrando em várias igrejas, viajando para lá e para cá, vai viajar depois para o interior. Já vai aqui mais próximo e depois vai para o interior um pouquinho mais distante. Você vai, naquele dia, igual hoje, você vai ministrar, você já escolhe o que vai operar, já que tem um controle? Não, hoje vai ser um culto de cura, hoje vai ser um culto profético. Ou você deixa para ver o ambiente? Como você faz na preparação do Na culto? preparação, pronto. Geralmente, quando eu vou para alguma ministração, eu sempre oro a Deus para perguntar o que vai acontecer lá, né? Por exemplo, eu pergunto ao Senhor, Senhor, qual vai ser as pessoas, o que vai ter de enfermo lá? Às vezes eu pergunto o nome das pessoas, às vezes eu acesso um pouco a administração, mas é impossível a gente saber tudo que vai acontecer. Como o próprio Benihim vai dizer, eu não sei nunca o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa. Então, eu também tenho essa concepção, mas para todo lugar que eu vou, pastor Ariston, Deus me ensinou uma coisa, use tudo que eu te dei. E quando Deus fala comigo, ele não fala assim, filho, eu vou te dar uma profecia, tá? Não. Ele fala, acessa a profecia. Por quê? Porque eu já não sou um leigo disso, né? Tem muita coisa a aprender, sempre temos, mas eu entendo como funciona o mundo espiritual, pelo menos nessa área. Então, sim, eu separo momentos, às vezes Deus me dá revelações dentro do carro, que eu chego na igreja e espero um momento depois da pregação, muitas das vezes, para liberar aquela profecia sobre alguém. Como já aconteceu de Deus me dar o nome de uma pessoa e me dar uma revelação sobre ela e eu não conhecia essa pessoa. E quando eu cheguei lá, eu falei, fulano de tal, assim, 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 Deus tá me dando uma revelação, isso, quem é você? É a pessoa levantar as mãos. Então eu esperei um momento para aquilo, para aquele momento profético. Eu espero um momento. Eu sempre entendo uma coisa: Deus me chamou para curar, libertar, pregar, ensinar. E tudo isso, se eu tiver um tempo hábil, eu vou fazer. Ministrações de batismo por Espírito Santo. Tem, claro, ministrações que Deus fala assim: hoje vai ser. Você vai focar bastante na profecia, porque eu vou liberar muito sobre você, nesse sentido. Hoje você vai focar bastante na cura, porque vai ter muitos enfermos. Então a gente sempre segue direcionado pelo Espírito Santo. Claro que a gente tem nossas expectativas, né? A gente chega lá, a gente deseja que todo mundo receba muito de Deus, que seja inundado pelo Espírito Santo, né? A gente sempre tem essa expectativa. E eu aposto, né? Você tem vários treinamentos, vários cursos, né? Mentoria. Então tem vários alunos. Naquele primeiro programa já tinha bastante e está aumentando cada dia mais. Você lembra de alguém específico que nem operava em nada? E depois que começou a participar do curso, treinamento, mentoria, tá fluindo aí com poder? Lembra de alguém? Muitos. Até agora em Sumaré mesmo, e ontem, foram alguns discípulos meus, né? Que foram treinados por mim. E eles operaram comigo do meu lado. Nós dividimos os enfermos e eram pessoas comuns e normais, não operavam nada, né? Só sabiam realmente, buscavam a Deus, é claro, mas não operavam. E hoje estão operando surdos, estão operando caroços, estão operando. São inúmeras pessoas, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora. Por que eu falo isso? Para você ter uma concepção de que essas pessoas não estão tendo contato físico comigo, mas ainda assim estão crendo nessa atmosfera e nessa unção que é liberada sobre nossas vidas. Então tem muitos pastores aqui mesmo de São Paulo que nós entramos na igreja deles e não tinham nenhum sinal. Saímos da igreja deles e de fato Deus liberou os sinais e continuou fazendo aquilo que nós
fomos fazer naquele dia ali. Então, são inúmeras pessoas. O meu próprio filho, de 11 anos, eu acho muito lindo isso, porque o meu filho chega na escola e fala com os amiguinhos assim, vocês estão sentindo dor? Espera aí que eu vou orar por vocês, e vocês vão ser curados. E eles duvidam. E meu filho vai lá e opera mesmo. E é ousado nisso. Bota o braço para frente aí que eu vou pedir para Deus crescer para vocês verem que Deus é Deus. Então, perdão, ele já tem essa ousadia, né? E isso é muito gostoso. Então, o que a gente quer gerar nos pastores é essa confiança que eles não têm. Os pastores, eles hoje em dia não estão mais confiantes. Eles pregam a Bíblia e falam assim, poxa, tudo que eu queria é que Deus fizesse uma cura. Eu também já quis isso um dia, gente. Se Deus fizesse uma cura em um ano, para mim já estava bom. Porque não acontecia nada, só piorava quando eu botava a mão nas pessoas. Agora, depois que você começa a viver isso se torna uma coisa normal para você. Isso, curar enfermos, para mim, é normal. Só que, é claro, eu desejo lugares maiores. Como todo ministro tem que desejar. Só que como que essas autoridades virão sobre a nossa vida? Quanto mais nós tomarmos posse daquilo que a palavra diz. Né? Ontem você me permite, ontem eu preguei sobre uma mensagem e eu falei sobre a porta formosa, aonde Pedro chega a falar, não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que tenho te dou, levanta e anda. E quando fala levanta e anda, ele não levantou e não andou. E as pessoas não percebem isso na Bíblia. E quando fala levanta e anda, ele não andou. E Pedro fez o que então? Estendeu a mão direita para ele, segurou ele e levantou. E quando Pedro começou a levantar, imediatamente os tornozelos e os pés dele se firmaram. Tem pessoas, pastor Aristo, que a gente vai tentar curar e apenas com uma palavra elas não serão curadas. Ela vai precisar da minha fé, ajudar ela para ela poder levantar. Então, agora se você for olhar o contraste de Atos 14, 8, você vai ver que Paulo olhou para um aleijado e viu que ele tinha fé e só liberou uma palavra, levanta e se põe sobre teus pés. E ele pulou e começou a andar. 40 anos ele não andava. Então, tem pessoas que precisam apenas de uma palavra. Dentro desse podcast você está recebendo uma palavra, agora você pode ser curado. Agora tem pessoas que vão precisar de fato da gente levantar elas com as mãos. Então, esse aqui é um princípio da cura. Quanto mais você crê, mais rápido você recebe. Eu acho que o problema que você falou, no começo você falou da ousadia de ir, eu acho que isso que está faltando nas igrejas. Eu gosto de falar assim, se a igreja não ora para os doentes, não vai ver os doentes ser curados. Tem igreja que não chama assim, ó, vem aqui para frente, nós vamos ungir, orar. Algumas poucas começam a fazer isso, mas eu acho que essa falta de ousadia, de fé, de estar fazendo. Tem um motivo dessa falta de ousadia. Por quê? O motivo é a falta de conhecimento. Né? A falta de conhecimento, por exemplo, você vai se apresentar agora e vai falar sobre um produto. Você vai ficar muito seguro. Mas se você trabalha com esse produto todos os dias, como é que você vai se sentir? É fácil falar sobre isso. Se você conhece um carro, é fácil falar sobre esse carro. Mas quando você não conhece, fica muito difícil você falar. Você não tem que falar sobre ele. Você não sabe o que fazer. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem segurança. É como você vê muitas pessoas colocando nos banners, né? Venha para uma noite de revelação. Aí as pessoas falam, como que ele sabe que Deus vai revelar? Esses grandes homens que realmente Deus usa, né? De verdade. E Deus usa. Por quê? Porque eles sabem a chave. A mesma coisa quando nós colocamos no nosso banner, tragam todos os enfermos. Muitos pastores ficam chocados. Apóstolo, não bota isso, porque vai que Deus não cura. Eu falei, Deus não vai curar com você, que não acredita. Mas conosco, Deus vai curar, porque nós sabemos aquilo que Deus colocou sobre nós. E quando nós não entendemos isso, nós não manifestamos nada. As pessoas acham que é só pegar a Bíblia, ler e acabou, e tudo acontece. Não é isso. Eu preciso extrair o poder que a Bíblia tem. E eu só extraio isso quando eu conheço. Né? A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus, né? Mas também diz, a terra se encherá do conhecimento da glória. Então vamos lá. A terra já está cheia. E por que o povo não está vendo a glória de Deus? Porque não conhece. Falta conhecimento. Então, quando eles conhecerem, eles vão desfrutar.
Se você não conhece, você não desfruta. É forte aí. Então, por isso que aí tem que levar o conhecimento. Eu estava de ontem para hoje entrando em contato com minha irmã, ela falando da igreja dela, da luta, que o pastor se renovou e está levando esse avivamento para a igreja, mas há uma resistência, porque era uma igreja mais tradicional. E eu queria perguntar isso. Graças a Deus você tem uma agenda, mas você sente que a igreja está aberta para tudo isso? Até isso que você fala que algumas coisas polêmicas, ou ainda está muito resistente, fechada? Eu acredito que existem dois extremos, né? Tem igrejas ainda que não estão abertas nem para orar em línguas, né? Que é o básico do básico de uma vida cristã, né? E tem já igrejas que estão tão abertas que já estão pegando informação de tudo que é lugar e informações erradas. E eu ouso a dizer informações até mesmo de outra área, ocultismo e misticismo, e tudo isso está entrando dentro da igreja. Aonde as pessoas às vezes estão se imergindo dentro do judaísmo demais. Então, assim, eles não querem entender um equilíbrio daquilo que Deus tem para eles hoje, né? Então é necessário esse equilíbrio, tá? Mas hoje tem muitas igrejas com muita resistência. As igrejas que mais. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte. As igrejas que mais eu tenho dificuldade para operar milagres, pastor Aristo, é as igrejas que os pastores são psicólogos e psicanalistas, terapeutas, e nada contra, porque eu estudo isso, tá? Eu amo esses entendimentos. Só que o problema é quando isso entra, esse conhecimento entra, e você não tem uma base de milagres, não tem uma base em que os milagres não se explicam. Quando você tenta explicar tudo, aí que entra o problema. Porque você começa a não crer mais que as coisas sobrenaturais acontecem. E eu vi pastores falarem para mim isso. Falarem, apóstolo, eu operava, Deus me usava, mas quando eu fiz psicologia, eu parei. E nada contra a psicologia. Amém, gente? Eu amo psicologia. Eu parei. Eu paralisei. A minha fé esvaiu. Eu não acredito mais nas coisas. Então, a gente precisa ter essa dosagem. A gente precisa entender as coisas, ter uma base muito forte daquilo que a Bíblia diz, para que nós não venhamos perder a fé. E quando eu chego nessas igrejas, eles acham realmente que é um mera. Até acham que é hipnose, né? Ah, isso aí é uma hipnose, a pessoa não foi curada. Ah, mas. E como é que se explica, pastor, então, um caroço que some? Uma audição que volta? Um cego que enxerga? Eu não sei. E ele tenta procurar na medicina. Não, porque de repente foi um trauma que entrou e entra naquela coisa toda. Então, gente, não permita que esses ensinos entrem em você, mas não permita que esses ensinos tirem sua fé, né? A gente precisa entender, separar o que é bom e o que não é. Em tudo no mundo existe uma parte boa e ruim. E a gente precisa entender. A Bíblia precisa entrar primeiro do que esses ensinos. Se tem uma dica que eu posso dar para você, estude bem a Bíblia antes de você ser um psicólogo. Estude muito a Bíblia. Porque para que você possa dosar isso. Porque tem muitas chaves dentro da psicologia. Porque Deus deu isso para o homem. Foi Deus que deu essa sabedoria para o homem. Então, muitas coisas, o tanto que você acha na psicologia, você acha dentro da Bíblia, testificando a psicologia. Então, eu tenho tido muito essa dificuldade, pastor Aristo, quando a gente chega numa igreja como essa, onde as pessoas estão escutando muito coisas humanas e não tem sido falado mais sobre o sobrenatural. Então, igrejas que não se fala sobre o sobrenatural, elas têm dificuldade de ver esse sobrenatural acontecer. Eu estava até lembrando de um apóstolo usado no mundo todo. Ele é usado em milagres tremendo, mas só que lá nos Estados Unidos, né, ele é americano, ele fez uma escola antes do seminário, mais liberal, e vamos dizer, uma escola incrédula, né? E isso, ele diz que até hoje, ele vê cego, ele vê paralítico, ele tem uma unção extraordinária, manifesta coisa extraordinária, mas ele diz que até hoje aquele ensino ele tem que lutar e resistir, porque tenta a lógica, a razão, mas ele fala, não, existe isso, aquilo,
Então, às vezes, você tem que tomar cuidado ou você ter uma base bem Sólida. sólida É do isso mesmo. sobrenatural. Bem sólida, porque muitas coisas vão acontecer. Como, por exemplo, eu estava escutando uma pessoa falar para mim: eu não acredito que um paralítico pode levantar e sair andando. Eu falei, mas a Bíblia diz isso. Mas eu não acredito, porque tem que haver uma transformação na mente dele, tem que mexer no psicológico, a parte neural, e começa a falar. Eu falei, quando Deus faz a obra, ele faz a obra completa, meu amigo. Ele coloca aquilo que não estava ali dentro. Aquilo, a pessoa não sabe andar, Deus ensina ela em segundos. Então o problema hoje, até mesmo da igreja brasileira, porque todo mundo está achando que a igreja brasileira está muito avançada. É porque vocês não estão olhando para o exterior. Pode ter muitas coisas frias na Europa, muito esfriamento nos Estados Unidos, mas aqueles que estão vivendo coisas impressionantes nesses lugares estão vivendo coisas de alto nível. E às vezes vocês não conhecem. Então, por exemplo, tem lugares dos Estados Unidos em que as pessoas veem pedras se materializando na igreja. Tem outros países que pedras preciosas caem do teto. Tem outros lugares que o dinheiro do gasofilaço multiplica. Então, tem tantos mistérios extraordinários. Tem um lugar que o maná tá aparecendo, né? Ó, maná tá aparecendo. Tem água que se transforma em vinho. Então, tantas coisas estão acontecendo e as pessoas falam assim: ah, não, isso parou, paralisou, isso só foi na Bíblia. Querido, enquanto você continuar acreditando nisso, você vai viver esse evangelho raso, que você mesmo vai se decepcionar. E você mesmo vai querer parar. Agora, quando você vier para o sobrenatural, isso vai tomar tanto seu coração que você vai viver novidade de vida todos os dias. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmão. Venha para o sobrenatural, venha fazer parte do sobrenatural. E o Podercast tem a ver com isso. Muita gente, muitos pastores, missionários, apóstolos, pessoas que cuidam de igreja estão sendo ativados pelo Podercast. Muito testemunho e muitos irmãos mesmo, que não tem nenhum cargo ainda, mas estão sendo ativados. Então você pode também estar nos ajudando, e uma das formas de ajudar, você pode ser membro do canal. Tem um botão azul aí, talvez debaixo aí do podcast, ser membro do canal, R$ 7,50 por mês. Então seja membro do canal, ou você pode ser um patrocinador. Deixa Deus te usar, meu filho. Deixa Deus te usar. Apóstolo, você falou no primeiro programa, e eu vou fazer até uma pergunta. Você falou de ministração de anjos no primeiro programa. E você ministra com anjos, né? Vamos se aprofundar talvez nisso, algumas coisinhas. Mas a primeira pergunta, você aprendeu a ministrar com anjos com quem? Ou foi sozinho? Então eu cheguei a ver algumas ministrações de alguns homens de Deus, né? E eu tentei imitá-los, né? E por um tempo até deu certo. Porém, um certo dia eu tive um sonho. E Deus me mostrava um anjo nesse sonho. E Deus falou para mim assim: usa ele no seu ministério. E eu falei, mas como que eu vou usar ele nesse ministério? E o sonho acabou. E eu falei assim, Senhor, como é que vai ser isso? Me explica. O Senhor falou, usa o anjo no seu ministério? Como assim? E Deus começou a me explicar, me dar visões de como eu tinha que fazer cura interior, que é um dos marcos do nosso ministério, é fazer cura interior. Pessoas que têm depressão, ansiedade, pânico. Eu tenho um testemunho até mesmo agora de Sumaré, de um rapaz que largou tarja preta. Tá perfeitamente bem depois de uma oração. Então, assim, tem muitos testemunhos como esse, de pessoas que estão largando o remédio, não, porque não precisam mais, tá, gente? Não é largar porque eu vou largar para ser irresponsável. Não, é porque de fato eu não preciso mais. Deus o curou. Então, essa questão toda de anjos, nós aprendemos dessa maneira. Hoje, a maneira que nós operamos, muita gente no Brasil já está operando assim. Porque nós liberamos muito essas chaves espirituais para eles operarem através dos anjos. Então foi exatamente dessa maneira. Muitas das vezes, quando Deus quer me dar movimentos e manifestações novas, eu recebo através de sonhos. Deus me dá um sonho, como aconteceu, por exemplo, um sonho em que eu vi uma pedra preciosa de ouro. E Deus falou assim: eu vou te dar essa manifestação. A partir de hoje está sobre você.
E eu comecei a orar pelas pessoas e elas começaram a achar metade diamante, metade ouro. Em muitos lugares. Aparecia em cima da mesa, dentro do carro, na cama deles. Eles iam orar e aparecia. Iam orar e aparecia. Nós orávamos por eles e aparecia. Nas lives, apareciam. Então, são manifestações que Deus vai mostrando para nós. Muitas pessoas que estão aí escutando, você talvez já viu você ministrar várias vezes em cima do altar. Isso é Deus te mostrando o que Ele quer fazer na sua história. Né? Jesus vai dizer assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Meu irmão, quando Deus me deu o discernimento disso e me mostrou como que Jesus via o pai fazer, eu fiquei chocado. Porque Deus falou assim para mim, filho, você tá vendo você ministrando quando você tá orando? Você fecha os olhos. Parece que é uma imaginação, né? Você tá se vendo ministrar. Assim que eu mostrava para Jesus. Eu mostrava ele com a própria imagem dele, ministrando. E ele repetia aquilo que eu fazia. Então ele estava me vendo fazer e ele fazia. Assim também você vai se ver agora fazendo na sua mente, porque eu vou te trazer isso na sua mente, essa imagem, e depois você vai fazer. Pastor Ariston, passou um ano, alguns meses, a mesma ministração que eu estava fazendo nas orações, que eu via a imagem passando na minha cabeça, do mesmo jeito, eu fui usado na igreja, e a igreja era igualzinha. É fortíssimo. Então, assim, Deus nos mostra. Eu, antes de curar o câncer, eu via eu arrancando câncer, orando por câncer, de maneiras diferentes. Então, é assim, é fantástico essa maneira de Deus falar com a gente. Né? É claro, eu vi muitos homens operando, né? Também através com anjos, né? Antigamente tinha muito pouco. Hoje já tem muitas pessoas fazendo isso, né? Tem até um apóstolo, não, pastor Ronaldo Dias, amigo nosso, ele opera, mas eu achei interessante isso, que ele opera com anjos, mas cura física, e principalmente de coluna. O anjo você vê lá puxando a perna, puxando o braço, e algo muito impressionante lá. O pastor Ronaldo Dias fez, acho que ele fez vários podcasts, que é amigo nosso, vizinho, acho que ele fez uns 5, tá aí no canal. Mas algo que você falou interessante, que você ministra com anjos, mas também não só cura física, mas você falou cura interior. Como é isso que acontece na cura interior? Também. Basicamente é quase o mesmo princípio, né? Porque o que acontece? O princípio de ministrar com os anjos é o quê? Os anjos, eles não estão condicionados ao seu idioma, né? Ele não é porque você está falando que ele vai te escutar, é porque, por exemplo, tem pessoas que falam assim, ai, apóstolo, eu tenho um anjo Gabriel do meu lado. Hoje tem um anjo Miguel do meu lado. Eu falei, então Miguel é onipresente. Ele pode estar em qualquer lugar, e toda hora, e com todo mundo. E a gente sabe, se a gente lê Daniel, a gente sabe que os anjos não são onipresentes. Senão o anjo não ficava travado com a mensagem. Então, se ele pudesse estar em todo lugar, né? Então, o que acontece? Nós precisamos entender uma coisa. Você pode falar o nome que você quiser para o anjo. O nome que você quiser. E o anjo vai te obedecer. Não é por causa do nome. É por causa da intenção do coração. A unção, ela é como se fosse um carrinho, um veículo de intenção. Então, quando a unção entra no nosso coração, ela faz sair uma intenção, ela emana uma intenção. E essa intenção é a linguagem dos anjos. Eles entendem essa intenção do coração. É por isso que Deus, ele não está interessado no que sua boca fala. Ele está interessado no que seu coração diz. Porque a sua boca pode estar falando uma coisa, seu coração pode estar falando outra. E Deus está interessado no coração. Porque de lá sai a intenção correta que você tem. Então, quando nós emanamos isso do nosso coração, intencionamos com o nosso coração que esses anjos vão ministrar uma cura interior, ele, independente de você falar assim, anjo Gabriel, ele vai fazer. Como você vê muitas pessoas na libertação falando assim, Miguel, amarra aqui agora, Miguel. Irmãos, Deus já abriu meus olhos várias vezes. Não é Miguel que está ali. É um anjo que caminha com ele, de libertação. Mas ele falou aquilo ali porque, por 2 motivos. Se Deus falou para ele algo, para ele falar desse tipo, é porque pode ser a mesma classe, tá? Isso é um anjo de alta patente relacionado ao anjo que você está falando.
ou de verdade porque você está falando porque você tem costume de falar, né? Porque você acha que é aquilo ali. Então, independente de você falar Afonso, ele vai. Porque ele não está condicionado ao que você está falando com a boca, mas o que você está intencionando com o coração. Então, por isso que pastores já falaram para mim, apóstolo, você quer ver aqui, ó, peraí que eu vou amarrar esse demônio aqui. Miguel, amarra ele ali. Aí, viu? Amarrou. É Miguel que está comigo. Eu falei, querido, não é Miguel que está com você. Você não entende os princípios espirituais, né? Infelizmente, há uma ignorância. E você não sabe. E mesmo assim, Deus não vai deixar de operar. Porque o que vale é o que está no seu coração. O que está no seu coração? Anjo de libertação. É isso que está no seu coração. Amarra ele. E ele vai amarrar. Os anjos não se confundem, pastor Aristo. Você imagina se eu tenho um anjo de cura e eu falo assim, anjo. As pessoas falam, apóstolo, a gente tem que saber o nome do anjo, né? Porque senão a gente não consegue operar. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver essa questão de você saber ou não saber. Quando você fala assim, anjo, toca nos pés dessa pessoa agora e coloca o osso dela no lugar, como nós oramos, né? Por enfermidade, né? E cura física. Coloca o osso dela no lugar, cola o osso dela agora. E quando ele vai fazer, será que vai ter uma briga de anjo? Fala, será que... Não, eu sou o anjo da cura, sou da libertação, mas ele falou anjo, pode ser qualquer um de nós. Não, não tem essa briga, essa guerra. Eles sabem, por causa da intenção do seu coração, que é o anjo de cura, o anjo de milagres. Ele sabe que quando você fala assim, amarra um demônio, o anjo da cura fala assim, será que sou eu que vou ter que amarrar? Não. Eles sabem, gente, o reino de Deus é muito organizado. E você precisa entender isso, que tudo que move o reino de Deus é a intenção do seu coração. É por isso que nós não podemos odiar o nosso irmão, senão nós nos tornamos homicidas. Por quê? Porque a intenção do nosso coração move o mundo espiritual. Move o poder de Deus que está dentro de nós. Né? Então, por isso tem muitas pessoas usando o poder sem a legalidade espiritual. Que isso é o aval de Deus. Né? Então, assim, basicamente, essa é a construção para você operar com os anjos. Quando você intenciona com o seu coração e fala, isso se torna forte. Por exemplo, se eu vou ministrar uma cura em alguém aqui, e física, eu vou intencionar com o meu coração, Senhor, que esse poder de cura, que esse anjo, Pai, cure essa pessoa. E quando você está desejando isso com o coração, ele vai lá e ele vai trabalhar debaixo da sua unção. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que quando você ora muitas das vezes para alguém que está no hospital, essa pessoa não é curada. Porque você não intenciona que seja para cura. E você não intenciona o poder de Deus. Então, quando você não intenciona isso com o seu coração, o anjo fica paralisado e não faz. Porque eles agem debaixo da nossa unção. E quando você vê isso aqui no mundo espiritual, você vai ficar assustado. Porque isso aqui é extraordinário. E mais uma coisa que eu não vejo ninguém falar. Mas é algo que são construções espirituais. E a gente precisa entender isso. Quanto mais unção você carrega, quanto mais glória você carrega, mais fácil de ministrar com os anjos.